Boa noite. Bem, que nós possamos seguir envolvidos nessas vibrações da preparação do nosso ambiente, né? E nós normalmente pedimos aos benfeitores amigos que nos auxiliem no entendimento do tema. O nosso tema hoje é bastante amplo, mas nós necessitamos delimitá-lo, não é, para que tenhamos uma base de conhecimento comum aqui em conjunto, e vamos falar durante alguns minutos e depois abriremos para perguntas na parte final, né? Então, se tiverem dúvidas, não esqueçam para apresentar depois as dúvidas. A mediunidade, ela realmente apresenta desafios, mas também muitas possibilidades. A mediunidade está no campo da comunicação. E quando a gente fala o campo da comunicação, a gente já pensa em universidade, não é? Curso de comunicação, jornalismo, mas não se trata só disso, não. É bastante mais amplo, porque é o terreno da comunicação entre dois planos de vida. Aí alguém poderia perguntar, mas não seria mais fácil dizer entre os mortos e os vivos, ou os desencarnados e os encarnados? Não é exatamente assim, porque são dois planos de vida, porque há mediunidade também no mundo espiritual. André Luiz nos descreve isso, não é? E nós encontramos espíritos de planos superiores se comunicando com espíritos de planos inferiores. Então a mediunidade está presente em todo o universo. Além disso, colocando a nossa situação aqui, a mediunidade não é patrimônio do espiritismo. Aliás, o espiritismo vai surgir em função do fenômeno, a partir do fenômeno. O fenômeno da comunicação dos espíritos conosco, ele existe desde sempre. Desde que nós nos conhecemos ou temos notícias da existência dos seres humanos, já havia comunicação dos espíritos com os encarnados. Num primeiro momento, lá atrás, no período tribal, nós tínhamos uma comunicação muito espontânea. Era o horizonte ainda primeiro do nosso desenvolvimento, em que o indivíduo desencarnado, estando no mundo espiritual, não tinha muita consciência da sua realidade. Então ele continuava ligado aos encarnados, muito presente, participando das atividades, sem se dar conta, inclusive, que estava no mundo espiritual. E os encarnados, quando via aquele ser, não é, em situações com as manifestações primeiras da mediunidade, se assustava. Então começou a surgir o culto dos ancestrais, dos avoengos, não é? Porque eles conviviam com as pessoas ali normalmente, e começaram a aparecer então esse culto, essa veneração aos chamados mortos. Algumas culturas conservam isso até hoje. Nós temos culturas primitivas que têm um culto muito acentuado aos chamados ancestrais. Mas na Europa, não é? Aqui nos Estados Unidos, no Brasil, nós não temos esse culto assim tão acentuado, apesar de que as religiões nos levam ao respeito aos mortos, a cultuar o Dia dos Mortos, não é? Uma vez ao ano, esse tipo de coisa assim. Mas nós não temos propriamente aqueles cultos como algumas culturas conservaram, como a japonesa, por exemplo, em relação aos mortos. Tanto é assim que nós nos distanciamos desse tipo de relação. E quando Allan Kardec vai travar contato com o fenômeno, que ainda como Hippolyte Léon Denisard Rivaio, ele recebe a informação de que as mesas estavam se movimentando. E ele considera isso um fenômeno muito natural, porque pelo magnetismo era possível, ele era magnetizador, o magnetismo era ciência da época, e ele considera tudo isso muito natural. Mas quando dizem para ele que as mesas estão respondendo perguntas inteligentes, aí ele coloca um pé atrás e diz que ele só vai aceitar isso se provarem que a mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir. Porque uma mesa, pela lógica, não pode dar respostas inteligentes, mas convidado ele vai ver o fenômeno. E ao travar contato com o fenômeno, ele então percebe que ali está a possibilidade das respostas
para os questionamentos que ele já trazia de muito tempo. Então havia um desafio e havia uma grande possibilidade. E ele resolveu encarar esse desafio e buscar então explorar essas possibilidades. O primeiro desafio que ele vai encontrar é que ele identifica aqueles seres que estavam respondendo como sendo espíritos. Eles mesmos haviam informado isso. E como espíritos, o que seriam eles? E no contato ele vai identificando. São os homens, as mulheres, sem o corpo de carne. E a primeira coisa que ele vai identificar, que esses seres não têm nada de especial pelo fato de estar do outro lado. E ele chega à conclusão que assim como as pessoas têm opiniões pessoais, os espíritos também têm. Assim como existem homens, pessoas inteligentes e pessoas que têm dificuldade no campo da ciência, também os espíritos apresentam essa realidade. Ou seja, conclusão simples em simples palavras, os espíritos nada mais são do que os homens e as mulheres sem corpo de carne. Não mudam porque passaram para o lado de lá, nem viram santos, nem são diabos, são simplesmente espíritos. E então ele vai enfrentar o grande desafio, porque esses espíritos se comunicam através de médiums e trazem respostas a perguntas, falam da realidade que eles estão enfrentando do lado de lá. No entanto, como são pessoas comuns, eles têm conhecimento limitado. E se lhes apresenta uma pergunta, eles poderão responder a pergunta de acordo com o seu nível. E quando são levianos, que foram pessoas aqui doidivanas, não tiveram muita responsabilidade em relação à vida, se lhe pergunta, responde qualquer coisa, sem preocupação com a verdade. E muitas vezes enganam então os chamados vivos com as suas respostas. Então, desafio: identificar a categoria, a classe do espírito que está se comunicando. Porque nem sempre o espírito que se comunica é um bom espírito, é um espírito que já tem um certo desenvolvimento. Muitas vezes são espíritos com conhecimento muito comum. Quando são pessoas boas, foram pessoas boas, quando se lhe pergunta alguma coisa que eles não sabem, eles respondem simplesmente, não sei. Mas quando não são, respondem qualquer coisa. E cabe então a nós fazermos a análise daquilo que nós estamos recebendo. Hoje nós temos uma grande vantagem, imensa vantagem. Infelizmente, nem sempre tão bem aproveitada por nós. A vantagem que a gente tem é que a gente tem a codificação espírita para nos auxiliar. Porque se a mediunidade não é um patrimônio do espiritismo, a mediunidade esteve presente na história da humanidade desde sempre, mas o espiritismo vai trazer uma luz muito grande para a questão da mediunidade. Porque vai nos dizer qual é o seu propósito, por que ela existe, qual é a função da mediunidade, e nos descreve os riscos que nós precisamos enfrentar ao travar contato com os espíritos. Quais são as nossas possibilidades nesse campo? Então o espiritismo vai nos dizer, com a comunicação dos espíritos, como é essa realidade espiritual, quem são esses seres que se comunicam conosco, quais são as condições para a sua comunicação. E aí surge a pergunta natural: eu sou médium? Como é que eu vou saber se eu sou médium? Quais são os indicativos para eu saber se eu sou médium? E Allan Kardec vai escrever um livro especificamente para tratar do assunto, que é o livro dos médiuns, nos trazendo a orientação de como fazermos essa identificação e como lidarmos com essa característica. Como é que a gente vai saber se a gente é médium? Muita gente diz assim: eu não sinto, não percebo nada, eu sou igualzinho uma porta. Se a pessoa é igual a uma porta, ela tem mediunidade. Porque a mediunidade é justamente uma porta de comunicação, de passagem. Então,
Não adianta querer se esconder, não é? E Allan Kardec, no item 28 do Livro dos Médiuns, ele afirma que a mediunidade está tão presente, que de ordinário nós podemos dizer que todos nós somos médiuns. É muito difícil, é raríssimo uma pessoa que não tem algum tipo de percepção. Mesmo as pessoas que acham que não tem. Se elas começam a prestar atenção, ou vão se lembrar, ou vão se deparar com alguma circunstância em que ela poderá ter indício de mediunidade. Então a mediunidade está muito mais presente do que a gente possa imaginar. No entanto, a gente normalmente considera médium aquela pessoa que tem características acentuadas, em que outras pessoas veem e podem identificar, ou recebe algo escrito, ou ouve os espíritos, ou fala os espíritos através da pessoa. E aí quem não tem uma manifestação ostensiva como essa, normalmente diz, eu não sou médium. A minha mulher achava que não era médium. Até o dia que nós fomos no cemitério, estava sendo enterrada uma pessoa amiga, ela se sentiu muito mal, e quando nós entramos em casa, nós tivemos que atender um irmãozinho, não é, através da mediunidade que se manifestou nela. Então, quando as pessoas não sabem o que fazer, elas precisam recorrer a um centro espírita, não é? Porque como é que vai fazer para conversar com o irmãozinho através de alguém, se a gente não sabe o que fazer? Então, não é recomendável fazê-lo se nós não sabemos o que fazer. Então, primeira coisa, o que a gente faz numa situação como essa? Vamos orar. Se temos um amigo, uma pessoa que conhece, vamos chamar a pessoa. Se a gente sabe que tem atendimento no centro e naquela hora está aberto, entra dentro do carro e vai para o centro. Vai lá buscar ajuda de alguém. Não nos arriscar com aquilo que a gente não conhece. Não é mais, no nosso caso, a gente conhecia do assunto. Na realidade, ela é a dialogadora, ela que faz aquilo que é chamado de doutrinação, não é o atendimento aos espíritos. E no caso, eu sou o médium. Mas ali houve uma inversão. Então a pessoa acha que não tem mediunidade, lá um belo dia. Aí acontece assim. A pessoa levantou de noite para tomar água, não é? Está indo para a cozinha, sai do quarto, passa pela sala, a hora que olha na cadeira lá, vê a avó sentada, mas a avó já morreu faz 5 anos. A pessoa leva aquele susto. A hora que ela vai olhar de novo, cadê a avó? É mediunidade? Depende. Olha que interessante, não é? Se nunca mais acontecer com ela, foi uma coisa eventual. Não pode dizer que ela tem mediunidade de vidência. Agora, aconteceu isso com ela. Um outro dia, de repente, ela está andando no parque e ela olha, de repente, vê alguém que ela nem sabe quem é. E ela vai, então, prestar atenção e desaparece a pessoa. E assim vai sucessivamente acontecendo. Então, está se evidenciando algo que está se repetindo, que pode vir a ser, então, caracterizado como uma mediunidade de vidência. Mas aí nós precisamos recorrer, não é, à orientação da espiritualidade sobre a mediunidade de vidência. Ela é delicada, complexa, difícil, uma das mais difíceis de entender. Porque existem as nossas características psicológicas. E nós temos uma capacidade mental muito poderosa. Nós podemos ver em um momento alguma ilusão que não é propriamente um espírito. E nós teremos que aprender a distinguir, não é, uma coisa da outra. Porque pode haver uma ilusão de ótica? Pode acontecer. Num dado momento, por alguma circunstância, a gente tem a impressão que viu alguma coisa que não viu. Pode acontecer. E o espírito precisa estar consciente dessa realidade. Não vai ficar agora toda hora vendo fenômeno. Allan Kardec, na época do surgimento do espiritismo, ele escreveu na Revista Espírita que algumas pessoas começaram a ver espíritos glóbulos. O que são espíritos glóbulos? Não existem, na verdade. É que quando a gente vai chegando numa certa idade, a vista vai começando a cansar e começa a aparecer umas manchinhas que a gente vê, a manchinha anda assim, não é? Na minha idade isso já acontece, não é? Então eu imagino que deve acontecer com muita gente. E as pessoas ficavam achando, é uma credulidade. Aí eu vou colocar para vocês muito claro, o espírita não é crédulo.
O Espiritismo não nos autoriza a ser crédulos. Se nós estudamos o Espiritismo, uma das coisas que nós vamos desenvolver é a capacidade crítica, para não aceitar tudo o que dizem, nem tudo aquilo que a gente vê ou imagina que está vendo. Agora, pelo fato de haver imaginação, haver ilusão, haver esses glóbulozinhos que aparecem na vista da gente, significa que não existem espíritos? Então, olha o cuidado, porque tem muita gente que diz assim, mas tem muito charlatão, tem muito enganador por aí, e não houve também enganadores da medicina no passado? Pessoas que se afirmavam dentista e que não era? E por causa disso não existe a medicina, não existe a odontologia? Percebe que a gente precisa estar muito atento às coisas? Porque há gente que vem negando para a gente não está preparado para responder às vezes e aceita simplesmente. Mas basta um argumento lógico para derrubar esse tipo de argumento que não tem base nenhuma. A negativa não prova nada. Porque é aquela história, o indivíduo chega na gente e diz assim, Deus não existe. Bom, por que nós estamos falando disso? Vai lá no Livro dos Espíritos, na introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz que ele está escrevendo aquele livro com os Espíritos para quem acredita em Deus. Porque quem não acredita em Deus, o livro não é para essa pessoa. Aí tem um colega de trabalho uma vez, ele chegou e disse assim, você fica falando aí nesse Livro dos Espíritos, isso aí é uma enganação. Aí eu disse para ele, você leu ele? De jeito nenhum. Eu comecei a ler lá, estava dito que era para quem acreditava em Deus, como eu não acredito, eu abandonei. E eu pensei comigo, não é para não ter discussão, eu só pensei. E perdeu uma grande oportunidade, não é? Lá no futuro, depois de muitas dores e sofrimentos, ele vai se deparar com o Livro dos Espíritos. Então, bastante cuidado, espíritas. Porque se nós somos espíritas e não lemos o Livro dos Espíritos ainda, nós vamos chegar no mundo espiritual e vamos querer ser bem recebidos, não vamos? Vamos querer ser bem recebidos, esperar que algum familiar nos receba, não é? Alguém querido que esteja lá nos esperando. E possivelmente até aconteça isso. Se a gente foi uma pessoa que não fez o mal, que até teve oportunidade e ajudou alguém, tudo bem. Aí chega lá e nós vamos saber dos cursos que tem no mundo espiritual e das possibilidades de visitar planos superiores daquele que a gente está. E nós vamos querer nos candidatar, lógico, não é? A uma excursãozinha num plano superior. Aí, naturalmente, a pessoa que nos acolheu ou alguém lá vai dizer assim, mas o que você sabe sobre o Espiritismo? Eu ia no centro ouvir umas palestras, não é? Mas você leu o Livro dos Espíritos? Não, bom, então primeiro vai ter que ler, porque você vai precisar entender aquilo que você não entendeu enquanto estava encarnado. Porque não adianta nada você querer visitar um plano superior ou fazer um curso aqui de tal assunto e tal, se você não tem a base. A base é o Livro dos Espíritos, então vai precisar ler. Aí vai para o mundo espiritual e vai ler o Livro dos Espíritos. E tem muita gente fazendo isso, viu, gente? Não se iludam. Então nós precisamos ler, porque para entender, por exemplo, de mediunidade, primeiro precisa ler o Livro dos Espíritos. Mas você não disse que era patrimônio da humanidade, que já existia antes do Espiritismo? Existia mesmo, mas com o Espiritismo nós temos um acréscimo. Há uma agregação de informação. Os espíritos superiores não perdem tempo. Então muita gente fica perguntando. Eu tive um amigo, eu vou contar para vocês, que ele era protestante. Primeiro tinha sido católico, jovem ainda, casado com uma mulher lindíssima, mas muito bonita. E eles tinham 2 filhos pequenininhos. Ele era meu chefe no trabalho. E um belo dia, ele levantou de manhã e a mulher não fez como de costume. Porque todo dia ele levantava, na hora que ele levantava e entrava para o banheiro para fazer o asseio e se preparar, ela levantava e ia preparar o café da manhã dele. E aí ele viu que ela não levantou, pessoal, vai ver que ela está com preguiça, entrou no banheiro, fez o asseio dele, já estava pronto para tomar o café da manhã. Quando ele sai, a mulher ainda na cama. Ele falou, que história é essa? Aí chamou pelo nome, não é? Ela não respondeu. Aí ele se aproximou e quando ele mexeu, ele viu que ela estava morta na concepção dele, não é? Então ele levou o maior choque da vida dele. A mulher ainda jovem, morta. E ele então foi ao pastor, desesperado, porque eles tinham brigado na véspera. E eles tinham várias dificuldades. Então ele, como protestante, ele tinha a seguinte esperança: nós vamos nos arrepender, nós vamos nos entender
e nós, os nossos filhos, vamos todos para o céu. Depois que a gente morrer, a gente dorme, vem o juízo final, a gente vai para o céu, porque vai dar tempo. Só que aí ele foi pego de surpresa, ela morreu. E agora? Aí ele foi no pastor e disse: olha, minha mulher morreu nessa circunstância, né? Depois de tudo, o enterro aconteceu, ele estava naquele conflito, e disse: eu tenho um conflito tremendo, porque eu amo a minha mulher, eu amo desesperadamente, eu quero ir para o céu com ela. E ele disse: vai depender de como ela foi. Aí ele disse: poxa, mas ela brigava comigo, então ela não vai merecer o céu, como é que fica isso? Ele disse: ela está lá dormindo, né? Vamos ver no juízo, no dia do juízo, como é que vai ser. Ele não ficou satisfeito com isso de jeito nenhum. Aí, como ele tinha sido católico, ele foi ao padre. Aí chegou no padre, lá na igreja, né? E conversou, falou: estou nesse conflito, eu queria saber como é que faz. O padre disse: olha, não se preocupe, no máximo, ela está passando, né, por um período de sofrimento e tal, mas não no inferno propriamente, não é? Ela pode estar no purgatório, porque ela não cometeu nenhum pecado capital na vida dela, então ela pode estar no purgatório, mas aí é possível sair, não é? Aí você paga umas missas e tal, a gente faz umas missas e ela vai sair de lá, pode ter certeza, a gente pode interceder por ela. Ele ficou revoltado, né? Porque já tinha aprendido com Lutero que não pode ficar pagando as missas, mas pode dar o dízimo, né? Então aí a gente vai lá, ele chega lá no trabalho e, sabendo que a gente era espírita, começa a perguntar. E ele tinha o hábito de chegando, conforme ele ia perguntando, a gente ia afastando, ele ia chegando, né? Até chegar na parede, ele encostava cara com cara ali perguntando. E aí um dia eu disse para ele: olha, você está perguntando tanto, existe um livro que tem todas essas respostas e outras mais, que eu, na minha condição limitada, te respondo como eu posso, não é? Mas lá está muito bem respondido. Ele falou: qual é esse livro? Todo cheio de esperança. Eu falei: o Livro dos Espíritos. Ele deu 2 passos para trás. Aí eu aprendi como mantê-la à distância, né? Aí ele disse assim: mas isso é coisa do diabo. Aí eu disse assim para ele: não é não. E se você achasse que era coisa do diabo, você não estava conversando comigo. Você já tem dúvidas sobre o assunto. Então eu vou fazer o seguinte: amanhã eu vou lhe trazer o Livro dos Espíritos. Não vou lhe emprestar para você não ter obrigação de devolver. Eu vou lhe dar, porque você também não tem obrigação de ler. Se você não quiser ler, você dá para outra pessoa, queima, faz o que quiser, é seu. Mas se você quiser ler, fique à vontade. Ali estão todas as respostas. Não estou me negando a seguir conversando com você, mas o livro responderá com muito mais propriedade do que eu. Aí ele levou o livro. Passado uns dias ele voltou com o livro na mão de novo. E um outro livrinho. Ao invés dele ler, ele levou para o pastor. Aí quando ele apresentou o livro para o pastor viu de longe e falou assim: não chegue perto com isso. Você já está perdido. Você tocou nessa coisa do diabo. Espere aí que eu vou trazer um livrinho que vai te explicar o que é isso. Vamos ver se você ainda tem salvação. E foi lá dentro, pegou um livrinho, uma brochurinha e entregou para ele. Aí ele pegou a brochurinha que o pastor deu para ele e o Livro dos Espíritos veio de volta para mim, não leu nenhum dos dois. E falou: olha aqui, ó, tá vendo? Ó, o pastor me deu isso aqui que prova que isso é coisa do diabo, eu não vou ler isso não. Eu falei para ele: continue com o Livro dos Espíritos e me passa a brochurinha. Só que me deu uns dias, não é? A gente trabalhando, profissionalmente trabalhando no centro espírita, fazendo palestra, tendo tanta atividade, não é? Lá dentro da casa, responsabilidades administrativas. Então ia tomar algum tempo, né? Eu falei para ele: no mínimo uma semana, talvez um pouco mais. Mas eu vou examinar o livrinho e a gente volta a conversar. E aí comecei a ler, eu já estava acostumado com isso, que já tinha visto isso no passado, não é? E aí nós fomos anotando na margem do livrinho as incoerências, pedaços de trechos de Kardec, e ele dava as fontes, inclusive, não é? Mas tudo faltando pedaços, e outros trechos que não tinha fonte nenhuma, mas tudo saltando. Então você lia e achava que aquilo era uma coisa de doido mesmo, provavelmente do diabo, porque coisas que não faziam sentido, coisas emendadas que davam um sentido totalmente diferente, não é? Então eu tive que buscar mesmo, não é? Quando não tinha a fonte citada, eu tinha que buscar nos livros. Aonde foi que eu li isso, né? Ir lá para colocar para ele: veja a página tal, do livro tal, parará. Bom, uns 10, 11 dias depois, eu cheguei de volta com a brochurinha para ele. Falei: olha,
O negócio é o seguinte: agora, além do livro dos Espíritos, você vai precisar ler outros, porque aqui, não é? Foram colocados textos de outros livros, mas eu indiquei para você inclusive as páginas, e eu quero que você me diga se é do diabo um livro escrito para iluminar a nossa consciência ou uma brochura preparada com intenção de enganar a gente, porque você julgará. A mentira está na brochura, e eu não tenho nenhum interesse de mentir para você, porque preciso ter a minha consciência limpa. Então você compare. Entreguei para ele. Aí ele foi ler a brochurinha. Conforme ele foi vendo as citações, ele resolveu ler o Livro dos Espíritos. Passou um tempo, ele disse assim: eu queria frequentar um centro, mas eu vou precisar me envolver com esse negócio de mediunidade? Aí eu disse para ele: não tem necessidade, não tem obrigação nenhuma, você não tem nem obrigação de ser espírita, você pode continuar sendo protestante. Vai lá para conhecer, não tem problema nenhum. Aí ele disse assim: é porque eu ainda acho que esse negócio de mediunidade é uma coisa do diabo. Eu falei: fique tranquilo, não é? Não tem problema nenhum. Os anos se passaram, né? Um belo dia, eu estava vindo do fundo da Federação Espírita Brasileira. No salão tinha um grupo estudando mediunidade, que eu sabia, era o horário de estudar mediunidade, e pelo vidro a gente via. Só que quando eu olhei, ele estava lá, no meio das pessoas. E estava já no finalzinho, não é? Eu resolvi ir lá para a porta esperar. Aí quando ele vinha saindo, ele me viu e falou: estou vencendo a barreira. Hoje ele participa de trabalhos mediúnicos, é diretor financeiro da Federação Espírita Brasileira. Então é interessante, é curioso, não é? Porque a mediunidade é o grande tabu, é a grande dificuldade deles. E aí então o que acontece? Mais recentemente nós tivemos uma outra situação. Apareceu uma pessoa no estudo sistematizado da doutrina espírita, né? Uma reunião que estava acontecendo ainda há pouco aqui, não é? Lá na FEB nós temos vários grupos, Federação Espírita Brasileira. Apareceu a pessoa e ela disse no grupo que ela tinha sido pastora protestante. O que as pessoas pensam nessa hora? Possivelmente veio aqui para nos vigiar, não é? É quase involuntário, mas sai, não é? O pensamento. E aí ela frequentou alguns dias e desapareceu de novo. Sumiu. No semestre seguinte, ela se inscreveu para uma outra turma. Aquela turma não dava para ela acompanhar, ela perdeu, não é? Teve que se inscrever para outra turma. E aí nós fizemos um convite para as pessoas virem para um trabalho. Quem tivesse disponibilidade e tal, que viesse para o trabalho. Eram participantes do estudo, também os monitores, não é? As pessoas que estavam responsáveis pelo trabalho. E aí nós nos sentamos, umas 20 pessoas, e um dos monitores chegou e disse assim: aquela ali é a pastora protestante, o que ela está fazendo aqui? Aí eu disse para ele: fica tranquilo, provavelmente ela veio aqui aprender e ensinar também para nós, não é? Vamos lá. Aí ela participou, se interessou e começou a se integrar no trabalho. E o pessoal preocupado. Ela continuou frequentando o grupo de estudo e tal, né? E ligado à equipe de trabalho, nós percebemos da habilidade dela de receber as pessoas, que o protestante desenvolve muito isso, né? Receber, acolher. E a convidamos para a secretaria do ESG. Ela aceitou. Hoje ela é a coordenadora da secretaria do ESG. Vai para 5 ou 6 anos que ela foi pastora protestante. Quando ela chegou lá, fazia 4 anos que ela tinha sido pastora protestante. E numa conversa um dia com ela, eu disse assim para ela: e o seu pai? Não, meu pai ele não tem uma religião propriamente, ele diz que é católico e tal. Mas como é que foi a reação dele? Ah, não, quando eu me tornei pastora protestante, ele me perguntou: mas minha filha, como é que você está fazendo isso? Não é? Você é uma pessoa inteligente, como é que você vai se submeter a uma fé dessas? Não é cega, né? O pai, apesar de católico, ele tinha essa compreensão. E aí, e quando você disse para ele que você falou para ele? Não, falei para ele. Aí ele disse assim: ah, minha filha, agora está melhor. Agora está melhor, não é? Ele não sabe exatamente o que é, mas ele tem consciência que estaria melhor, porque a abertura, sem ânimo de julgamento. Porque Allan Kardec nos coloca com muita claridade: se a pessoa está satisfeita com a religião dela, não tem por que se movimentar. Se ela está bem como
maometana, como budista, como ateia, sem religião nenhuma, se ela está bem com ela mesma, se ela está bem no cumprimento do ritual, do catolicismo, então não há por que nem ninguém criticar, nem dizer nada, a pessoa está bem. Agora, se ela tem inquietudes, então ela necessariamente vai buscar. Então ela vai buscar em outras filosofias de vida. E quando se depara com o Espiritismo, ela se surpreende porque existem respostas. E quem é que dá essas respostas? A mediunidade. Nós somos médiuns? Alguém tem dúvida? Ah, mas nunca me aconteceu nada. Um senhor estava com seus 50 anos, presidente de centro espírita, frequentando o trabalho mediúnico há muito tempo. Quando ele completou 50 anos já, passados os 50 anos, um dia o braço começou a tremer na reunião. Ele achou aquilo muito estranho, nunca tinha acontecido aquilo com ele. E então ele sentiu o impulso de pegar o lápis. Como sempre deixava um papel na mesa, ele puxou umas folhas e escreveu. Aí nós ouvimos alguém, não é, comentando com ele: nossa, que maravilha, te surgiu a mediunidade de psicografia agora? Ele falou: mas agora, né? Agora eu já tenho 50 anos. Aí a gente ainda jovem, eu olhei para ele espantado, né? E pensei, será que ele já leu a biografia de Allan Kardec? Porque Allan Kardec, quando pela primeira vez travou contato com o fenômeno, ele também tinha mais de 50 anos. E ele codificou em 15 anos essa doutrina maravilhosa, que hoje é a razão de nós estarmos aqui reunidos, utilizando a mediunidade. E ele, dizia Allan Kardec, que não tinha mediunidade ostensiva. Mas vejamos lá, estava ele recolhido na vila de Ségor, que era uma propriedade pequena que ele tinha. Ele avisou a Melibudê que se recolheria, não disse para ela o que ia fazer. A Melibudê era a mulher dele. Então veio uma senhora para visitar Allan Kardec, já era conhecido, tinha publicado o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. E o que é o Espiritismo já tinha saído. Então a mulher veio para visitar e bateu na porta. A Melibudê atendeu e disse assim: não, ele não está disponível, ele está realizando alguma coisa, ele não me disse o que é, mas ele está fazendo um trabalho e ele não deverá vir por alguns dias. Aí a mulher disse: mas que pena, eu gostaria muito de conhecê-lo. E de repente a mulher disse assim: ah, eu vejo, ele está escrevendo um livro. A Melibudê não sabia que ele estava escrevendo um livro. E ela disse: um livro muito importante. Ele acha que está escrevendo sozinho, mas eu vejo pelo menos 10 em torno dele. Um é o chefe, mais iluminado que os outros. E eles estão dizendo para ele o que ele deve escrever. Então era médium ou não era? Ele tinha uma mediunidade chamada de inspiração. Tá certo? Que todos nós temos. Por isso todos nós somos médiuns. Porque não há nenhum de nós que não tenha a comunicação do seu mentor espiritual, que é chamado na Igreja Católica de anjo da guarda. Senão como é que ele ia falar com a gente? E ele fala com a gente. Ele fala com a gente por meio desse canal chamado a inspiração, a mediunidade do futuro, que todos nós teremos muito patentes, quando nós soubermos distinguir os nossos pensamentos dos pensamentos que são sugeridos pelos espíritos. E aquela figurinha que a Igreja Católica coloca, não é, para nós, de um lado, principalmente do lado esquerdo, não é, o diabinho, e do lado direito, o anjinho, é uma figura daquilo que a gente vive na realidade. Lógico que não existe um diabinho, não é, nem um anjinho propriamente nos termos que a gente aprendeu na nossa infância, mas existem espíritos ignorantes, espíritos malévolos dedicados a prejudicar o próximo, que utilizam esses nossos canais para ficar nos sugerindo coisas negativas. Como existem os bons espíritos, espíritos familiares interessados no nosso bem, que trabalham no sentido positivo para nos ajudar. Não importa se do lado esquerdo ou do lado direito, isso é uma fantasia da nossa cabeça. O que importa é que o espírito está nos tentando auxiliar, enquanto outros tentam nos prejudicar utilizando esses canais. Aí a pessoa diz assim: ah, não tem nenhuma mediunidade não. O espírito chega e diz assim para ele: beber uma cerveja. Aí ele sente aquela vontade, vai lá na geladeira e pega a cerveja.
acha que vai tomar sozinho. No Brasil fizeram um filmezinho, né, que diz assim, sozinho. Aí mostra o sujeito. É curtinho o filme, busque na internet que vocês vão ver. Diz lá, sozinho. Sozinho, é? Sozinho ninguém está. Paulo de Tarso já disse em uma das suas epístolas, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Nos acompanham todo o tempo, sabem tudo que nós estamos fazendo e não precisa do celular para isso, não é? Porque hoje em dia você pega o celular, aí você está usando e aparece lá assim, o aplicativo tal quer usar o seu localizador, você permite? Aí vai, que legal, não é? E pum, autoriza. Aí você vai para o banheiro, eles sabem que você está no banheiro, você vai passar lá na frente da televisão, eles sabem. Aí você vai numa livraria, eles sabem, você vai no supermercado, eles sabem, e começa a te mandar propaganda, não é? Se você não vai para nenhum lugar mais, só no banheiro, eles vão te mandar propaganda de papel higiênico, mas vão te mandar alguma propaganda. Então, o que acontece? Se nós temos essa tecnologia, imagina o que os espíritos não têm. Quem leu Memórias de um Suicida? Aparelhos que vão lá dentro do umbral, isso sim existe no inferno, não é isso? Que é muito mais parecido com o purgatório do que com o inferno propriamente. Um umbral onde estão os suicidas, naquele vale dos suicidas, e os aparelhos à distância localizam os espíritos, acompanham a sua situação, sabem aqueles que já estão se arrependendo, aqueles que desejariam receber uma ajuda, aqueles que estão orando. Então estão acompanhando, nós estamos acompanhados pelos espíritos. Os infelizes, inferiores para nos prejudicar, e os superiores para nos ajudar, aqueles que têm interesse no nosso bem. Então todos nós somos médiuns, não tenhamos ilusão. Agora, como é que a gente vai saber se tem uma mediunidade ostensiva ou não? Primeiro, a mediunidade está no campo da comunicação, como nós dissemos. É uma faculdade psíquica. Portanto, estamos dizendo que ela tem a ver com a mente, com a nossa organização psicológica. Ela está radicada no nosso perispírito, que é o corpo espiritual, aquele que segue conosco quando morre o corpo físico. Mas Allan Kardec é muito objetivo também sobre o assunto. A mediunidade, ela depende da constituição orgânica da pessoa. Opa! Então vamos lá examinar. A pessoa pode ter tido uma mediunidade numa outra encarnação. Foi um médium vidente, via os espíritos com facilidade, mas não imaginemos que via tudo. André Luiz diz que quando vê 20% é um médium muito potente, 20% do que cerca, porque se a gente visse muito mais do que isso, a gente perderia o contato com a realidade física onde a gente vive. Então nós somos protegidos, não é? Da nossa própria condição. Então o indivíduo via, não é, naquela encarnação os espíritos. Aí vamos dizer que tinha uma mediunidade muito potente, 20%. Aí ele desencarna, vai reencarnar, e ele precisa desenvolver outras potencialidades. Tem que fazer outros tipos de trabalhos. Se ele vir vidente, ele vai se concentrar nessa faculdade, não é normal que aconteça? Então é colocada uma barreira orgânica. Ele não terá o desenvolvimento dessa faculdade nessa encarnação, por mais que ele queira, porque o organismo não veio preparado para isso. E os espíritos mexem com isso? Os espíritos cuidam desses detalhes? Depende da situação, sim. Quem leu Missionários da Luz vai se lembrar da programação da reencarnação de Segismundo, quando pela primeira vez, não é, André Luiz descreve que existe um mapa e que ele olha cheio de sinaizinhos que ele não compreende. Ele era médico, desencarnou aqui, ele não sabia do que se tratava. Será que era um mapa cromossômico? Será que era? Então nós vemos que os espíritos utilizavam já conhecimentos que nós nem estávamos sonhando naquela época ainda, programando a reencarnação de Segismundo. Então, a depender do que o espírito vem fazer, do compromisso que ele tem, vai haver um tipo de programação para ele, que poderá favorecer ou não o desenvolvimento de certas potencialidades, certas faculdades. Poderá ser hábil na matemática, poderá ser hábil no campo da música, e poderá também vir com o compromisso de ter um outro tipo de mediunidade que vai ou não se desenvolver.
Então, o que vai caracterizar se a pessoa tem mediunidade ou não é a repetição do fenômeno. Mas como é que eu sei? Eu estou num centro espírita e tal, eu quero saber se eu tenho mediunidade. Bom, aí então você está perguntando e precisa encontrar o caminho. Quando a mediunidade é pujante, ela vai aparecer de qualquer jeito. O desenvolvimento se dá de maneira espontânea, natural. E aí a pessoa precisa fazer o trabalho da educação da mediunidade. Esse aí é o desafio. Porque o desenvolvimento não depende da educação. O desenvolvimento pode se dar de maneira natural, espontânea, ou pelo exercício. Aí vem a questão do exercício. Como é que vai saber se é psicógrafo? Sentiu alguma coisa, um impulso, um desejo de pegar o lápis? Então vai pegar o lápis, colocar papel na frente e vai aguardar para ver se vai sair alguma coisa escrita. Se ele é um médium mecânico, o espírito vai tomar do braço e vai começar a fazer garatujas, vai começar a fazer riscos, até adestrar e de repente começar a aparecer as letras. Às vezes já começa a escrever direto. Mas pode haver uma mediunidade, que é chamada de médium consciente, a palavra não é adequada, não é? Tem um médium mecânico e um médium semi-mecânico e um médium que não é mecânico. Então o médium que não é mecânico, ele vai saber o que ele está escrevendo, mas o pensamento é diferente do que ele tem normalmente. Às vezes vem coisas que ele não tem capacidade de escrever sozinho, ele não tem conhecimento para aquilo, e assim sucessivamente. Estamos citando uma. Ah, mas então, se eu sentir lá em casa, eu devo sentar e fazer o desenvolvimento da mediunidade? Não é aconselhável, porque nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Se nós já sabemos proteger o nosso ambiente, em casa nós não brigamos com ninguém, nós não ligamos a televisão em casa para a novela, para receber as notícias que entram todo dia desarmonizando o nosso ambiente, então possivelmente a gente possa fazer em casa. Se o ambiente está asséptico, limpo, de miasmas deletérios, para que poderão então evitar a influência dos espíritos negativos, aí, mas onde é que a gente tem mais segurança de que o ambiente está protegido? Não é na casa espírita? Então a gente vai para a casa espírita e vai se agregar a um grupo de estudo, primeiro para saber do que se trata, para entender, e mais tarde então a gente começa a desenvolver a nossa faculdade mediúnica ligada a um grupo dentro do centro espírita. Se a gente tem a faculdade, mas se não tiver, caramba, todo esse trabalho, quanto tempo eu vou ter que ficar estudando? 1 ano? Nossa, 1 ano! É muito tempo, não é não? Não dá para resolver isso logo, não? Não vai ser 1 ano, não tem ilusão. Eu não quero espantar ninguém, não, que eu quero que vocês continuem vindo aqui, viu, gente? Então, não estou falando para espantar vocês de maneira nenhuma, mas vai ter que estudar o resto da vida. Ah, quer dizer que quando eu desencarnar, para? Não. O resto da vida de espírito. Porque algum dia a gente vai começar. E o dia que começar a entender como é que funciona, não para nunca mais. Porque não quer parar. É tanto que a gente tem para aprender, compreender, para a gente desenvolver, que não dá mais para parar. Então, o espírita consciente lê Allan Kardec frequentemente. Dentro da sua possibilidade, o ideal é que leia todo dia. Quanto tempo? Depende do tempo que tem disponível. Pode ser 15 minutos, o ideal é 1 hora. Nossa, mas isso não é fanatismo, não, é consciência. Que a gente começa a ler Allan Kardec, começa com o quê? Com o Livro dos Espíritos, não é? Aí vai seguindo. Kardec só tem os 5 livros que a gente conhece normalmente? Não. Tem 12 volumes da Revista Espírita. Tem o que é o Espiritismo, tem obras póstumas. Então a gente termina de ler lá no final e volta de novo para o começo. Porque quando a gente termina lá que volta aqui, a gente sabe tanta coisa que a gente não sabia, que agora quando a gente lê aqui, a gente identifica o que a gente não tinha capacidade de identificar antes. E aí a gente vai avançando. Isso ajuda a desenvolver a mediunidade? Ajuda. Bom, vou contar a experiência para vocês, perdoe que seja a experiência pessoal, mas ilustra aqui o que a gente está comentando. Nós lemos, mais ou menos lá pelos nossos 12, 13 anos de idade, o Livro dos Espíritos. E mais ou menos na sequência nós pegamos o Livro dos Médiuns para ler. Mas aí houve um problema.
Que a gente começava a ler o livro dos médiuns e depois de um certo tempo começou a embaralhar tudo. Alguém poderá dizer assim, você estava com algum problema mental, né? Devia ter ido no médico. Não conseguia ler, as letras mudavam de lugar, não conseguia entender o sentido, e aí nós sentimos a presença de um espírito que disse assim, leia André Luiz ao mesmo tempo. Aí o que significava aquilo? A gente já tinha lido alguma coisa de André Luiz, então nós começamos André Luiz de novo para ler tudo agora, não é? Com o nosso lar. Começava a ler o livro dos médiuns, começava a embaralhar tudo, a gente não conseguia compreender o que ali estava sendo colocado. Então a gente deixava o livro dos médiuns e pegava o nosso lar. Líamos um capítulo ou dois e voltávamos para o livro dos médiuns. Aí a gente conseguia ler mais um tanto. Começava a embaralhar de novo, mas não embaralhava no nosso lar, só embaralhava aqui. O que é que estava acontecendo? Vocês imaginam? Um obsessor não queria que nós entendêssemos o que o livro dos médiuns explica, porque com aquilo nós íamos aprender a nos proteger da influência dele. Nos custou anos depois, mas nós o identificamos e trabalhamos. Depois de anos ele se transformou, mas levou anos. Então ele nos dificultava a leitura. Quem não entende do assunto acha realmente ele deveria ter ido para um psiquiatra, não é? Mas quem conhece a realidade espiritual sabe que essas influências existem e isso acontece, não é? Então, daquele período da leitura do livro dos médiuns, nós lemos 3 livros de André Luiz. Nosso Lar, Os Mensageiros e Missionários da Luz. E depois demos sequência, não é? Nunca mais tivemos problemas com o livro dos médiuns. Nós estamos relendo agora, quase do finalzinho, pela não sei quantas vezes, perdi a conta. Então, a gente volta no livro e não tem mais o problema. O que acontece dentro disso? É a perseverança. A mediunidade traz dores e sofrimentos? Normalmente sim. É mais comum que traga. As pessoas passam por dificuldades quando a mediunidade desponta. É comum acontecer isso. E é por isso que muitas vezes diz assim, a gente vai para o centro espírita pela dor e não pelo amor. Porque a mediunidade traz muita gente para dentro do centro espírita. Se não é com a gente, é com um familiar. É com alguém que a gente conhece. E a gente acaba sendo atraído, não é? Para buscar. Mas a pessoa chega no centro e diz assim, eu tenho mediunidade, eu quero ir para um grupo mediúnico. Se ele já sabe que tem grupo mediúnico, né? Porque às vezes ele não sabe e quer ir para o grupo mediúnico. Conveniente colocar? Se a pessoa não sabe nada, ela não sabe o que ela vai fazer lá, então nós vamos encerrar colocando assim. A mediunidade é realmente uma porta. A gente não falou no início? A pessoa diz assim, eu sou uma porta, não percebo, não sinto nada. É realmente, a mediunidade é uma porta de entrada e de saída. Quando a pessoa estuda o assunto, ela aprende primeiro a fechar a porta, para depois abrir quando ela quiser. Porque quando ela não conhece, a porta se escancara e entra quem quer, e ela não sabe como colocar para fora. Jesus nos preveniu sobre isso lá no seu Evangelho, quando ele disse que uma vez expulsados os demônios, demônio não é diabo, gente, demônio é sinônimo de espírito. No Mateus a gente encontra lá a palavra Satanás, demônio, diabo, e logo em seguida referindo ao mesmo ser espírito. Então, vem os espíritos e são expulsos. Se a casa fica vazia, eles voltam e veem que está vazio, aí chamam outros. Aí vem a legião. O que significa isso? Que quando a pessoa não sabe se cuidar, não sabe se proteger, então a mente está aberta, entra qualquer coisa e nos leva a fazer aquilo que não é bom para nós. Nos sugere, espicaça os nossos instintos, espicaça os nossos apetites, e a gente fica como joguete na mão dos espíritos. Então o convite do espiritismo é para que nós conheçamos. A pessoa diz assim, mas esse espiritismo não vai dar não, viu? Porque fica exigindo que eu leia, ninguém está exigindo nada. Está sendo proposto. Porque cada um escolhe o seu caminho. A pessoa poderá fazer agora ou mais tarde. Depende da escolha que a gente faz. Agora que a gente vai ter que fazer, vai. Eu não posso enganar vocês. Mais cedo ou mais tarde nós teremos que enfrentar essa realidade. E muitas vezes nós temos a mediunidade e por não saber prestar atenção nos seus sinais, a gente não percebe que é médium. Então vale a pena estudar o espiritismo, inclusive para saber isso.
E se a pessoa chega à conclusão de que não tem mediunidade nenhuma mesmo, não, ostensiva, não tem psicografia, nem psicofonia, nem vidência, nem audiência, a pessoa ainda assim pode trabalhar numa atividade espírita, mediúnica? Pode. E tem condição de usar o canal da sua intuição e a sua inspiração, que será utilizada pelos espíritos para trabalhar também. Nós vamos encerrar aqui então e vamos abrir para as perguntas, pode ser? Porque aí a gente vai diretamente às necessidades que vocês apontarem com as perguntas. Por gentileza. Bom, eu vou fazer a brincadeira que eu sempre faço para descontrair, tá? Se não tem perguntas, vocês entenderam tudo. Ou então não entenderam nada. Como não dá para entender tudo, porque nem nós falamos tudo, não é? É impossível tratar de tudo nesse tema numa palestra. E também esperamos que vocês tenham compreendido alguma coisa. Alguma dúvida terá que ter ficado, né, gente? Vamos lá, por favor. Quando você estava falando da leitura do Livro dos Espíritos e quando chegamos no plano espiritual e não lemos aqui no livro, eu até comentei, eu falei, mas e se a gente leu em outra vida? Na minha vida passada, se eu fui espírita e sabia tudo, porque eu sempre penso nisso, tá? E se na minha outra vida eu fui uma super espírita, médium, sei lá, aí volto e não lembro de nada, mas quando eu chego no plano espiritual eu vou lembrar, não é verdade? Vai lembrar. Agora terá que ter sido provavelmente na última encarnação, não é? A não ser que a outra foi muito curta, porque o espiritismo existe há 150 anos, não é? Aproximadamente, um pouco mais de 150 anos. Então terá dado tempo de a gente ter 2 encarnações antes, do máximo, né? Pela média, porque André Luiz disse que nós de evolução mediana, reencarnamos a cada 50 anos em média, não é? Então poderíamos reencarnar um pouco antes, um pouco depois, mas a média dá 50 anos. Então teria que ter sido realmente nas últimas encarnações agora. E se fez essa leitura, essa lembrança, ela estará influenciando a vida agora. É o que aconteceu com Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, quando leu o Livro dos Espíritos, não era uma novidade para ele, era como recordar. Teria ele lido o Livro dos Espíritos? Talvez até não, mas ele já sabia do assunto. Então não é a única fonte para a gente aprender, porque o Livro dos Espíritos traz a lei de Deus, que está lá inserida no Evangelho de Jesus. Mas nós nos acostumamos ao longo do tempo a ler o Evangelho de Jesus como algo místico, como algo, não é? É para justificar o cumprimento dos nossos rituais, que a gente aprendeu. O ritual substituiu a essência ao longo do tempo. Então nós estamos trazendo atavismos não muito positivos no campo da nossa libertação espiritual. E o Espiritismo vem fazer o divisor de águas. A partir de agora, nós estamos convidados a desenvolver e utilizar a nossa consciência, fazendo as coisas sabendo por que nós estamos fazendo. Agora você tem razão, se a gente aprendeu não se perde, mas essa pessoa que aprendeu, ela é útil nessa encarnação. Ela sentirá necessidade, já desenvolveu essa capacidade, ela já sabe o quanto vale esse estudo, então ela não se acomodará. Não há desculpa para preguiça. Tudo bem? A gente sempre vai se sentir motivado a mais. Bom, em relação às inspirações, pergunta: quando você tem um pensamento que é claramente não seu e vem um arrepio assim, da ponta da cabeça até o último dedãozinho ali do pé, pode vir tanto de um obsessor como de um guia ou como é que funciona? Pode. Por exemplo, eu como e às vezes eu falo coisas que não são palavras minhas, eu sinto os arrepios, eu sei, enfim. E eu vou, I go with the flow, né? Eu deixo. Só que o que você falou das inspirações, agora eu tô começando a questionar. Ok. Porque muito bem. Eu falo uma coisa mal, é sempre uma coisa sempre uplifting, tal, e vem os arrepios. Ou quando eu penso no meu pai que já faleceu, vem o arrepio, talvez a presença dele. Como é que funciona? Cada pessoa percebe de uma maneira. Alguns sentem arrepio, a outra pessoa sente, parece que o ambiente mudou, ele sente um frio. Outra pessoa, parece que houve um barulhinho, parece que houve alguma coisa, aí ela começa a pegar alguma coisa no ouvido. Então cada um tem uma característica. Nós aprendemos logo no início, não é? Nos primeiros cursos de estudo sobre a mediunidade,
que a primeira coisa que o médium percebe a aproximação do espírito é a sensação. Primeira coisa é a sensação. Agradável ou desagradável? Não, é sempre agradável. Se é agradável, normalmente é um bom espírito. Salvo quando nós estamos tão afinizados com o espírito, porque tem gente que se sente bem em ambientes não recomendáveis, correto? Então, às vezes a gente está tão acostumado com o espírito que ele se aproxima, a gente se sente ótimo, uma sensação maravilhosa. E aí ele sugere para a gente beber, para a gente, né, se desregular no campo do sexo e tal, essa coisa toda. Então a pessoa tem que saber dela mesma, né, quais são suas intenções, o que a move, porque normalmente quando a pessoa tem boas intenções, mas não só boas intenções, porque já está dito que de boas intenções o inferno está cheio, ou seja, a boa intenção é pavimento para o inferno. Não adianta só ter boa intenção, tem que realizar. Não é? Então, se a pessoa tem boa intenção e ela faz coisas positivas, naturalmente ela está assessorada, bem assessorada. Normalmente. Significa que ela está livre das más influências? Não, porque nós ainda não construímos a nossa evolução. Paulo disse que nós somos tentados na nossa concupiscência. Ou seja, tudo aquilo que a gente ainda não resolveu são tomadas ou são coisas que atraem os espíritos inferiores. Eles podem, em algum momento, nos influenciar. Aí Allan Kardec, examinando com os espíritos, pergunta: qual que é o melhor médium? Não é? Qual que seria um médium perfeito? Aí os espíritos dizem para Kardec: perfeito não existe. Mas o melhor médium poderia ser aquele que nunca cede às influências negativas. Então eu tenho uma outra pergunta. Que não cede, não significa que ele não será influenciado. Tudo bem, gente? Tá, tranquilo. Então, por exemplo, eu sinto, eu já tive períodos bem negros, onde eu tive vários pensamentos suicidas que eu sabia que não eram meus. Tá? Eu sou bem clara que eu sabia, mas era... Raro médium que seja médium e não sinta isso em algum momento. Então essa é a pergunta. Aí quando eu percebo e eu dá aquele certo, assim, epa! É isso aí. Aí eu automaticamente, mas eu tenho que monitorar os meus pensamentos, é uma coisa tão constante que é minuto por minuto, porque pode fazer assim, pum. Isso, e de repente já passou bem a influência. Aí quando eu entro, às vezes eu entro, eu fico uma semana, eu choro, e eu sei que aquilo não é meu, entendeu? Então tudo depende da gente. Se você está só com esse pensamento positivo, você está sendo assessorada, se você escorrega, dançou, vai ter. E se a gente tem uma influência negativa e está acostumado a se proteger, a gente recorre à oração. Não é? A oração é um poderoso meio de proteção, não é? E aí a gente também faz leituras nobres, leituras boas, lê em casa de manhã e pela noite, cria um ambiente favorável, porque os espíritos entram dentro da nossa casa. Só que quando a gente ilumina o ambiente, os espíritos inferiores olham e dizem: e aí não é para mim não é? Se eles desejam desafiar, então eles não vão enfrentar só a gente, eles vão enfrentar também os nossos mentores, que também estão ajudando, estão levando espíritos ali para dentro para serem ajudados. Então já a coisa ganha uma outra dimensão. Por isso as vantagens da mediunidade, quando utilizada para o bem, que a gente ganha a amizade dos espíritos. Aqueles que são assistidos se tornam nossos amigos. Os protetores nos protegem, nos ajudam, mas não irão fazer por nós. Eu vou contar um caso bem rapidinho. O Chico um dia foi cortar o cabelo, fazer a barba, e ele viu os espíritos tentando persegui-lo, não é? Ele estava num ambiente não protegido, e o senhor lá, o barbeiro, com a navalha na mão, que naquela época tirava a barba com navalha, hoje usa gilete, não é? Mas ainda assim corta também. E ele viu o espírito dizendo: agora a gente corta a garganta dele, agora a gente corta. E o homem lá passando o negócio e o espírito tentando pegar a mão dele, né? E então o Chico diz assim: eu tô com uma sede repentina, o senhor pode me dar um copo d'água, né? Aí o homem vai buscar água. Quando a água vem chegando, o Chico vê o espírito depositando coisa negra dentro da água para ele beber. Aí ele não pode beber água também. Como é que ele faz nessa situação? Tem que orar. E Chico é o Chico, vocês sabem quem é o Chico. Então, quem de nós está livre das influências negativas? Ninguém está. Mas é para a gente ficar com medo? Não. Um encarnado é mais perigoso do que um desencarnado. Pode ter certeza disso, porque os espíritos não nos causam danos como um encarnado pode causar.
Eles vão trabalhar muito mais no terreno do pensamento. Poderão querer influenciar alguém para nos prejudicar, mas é o encarnado que está sendo influenciado, percebe? Porque ele diretamente não pode fazer. Então a gente se protege, a gente ora, não é? E vamos manter uma vida buscando efetivamente fazer o bem, porque aí a gente vai ganhando créditos de proteção da espiritualidade maior. É por isso que o bem que a gente faz para os outros beneficia primeiro a gente. E o mal que a gente faz para os outros prejudica em realidade a nós mesmos, não é? E só vai causar dano para o outro se o outro precisar daquilo. Na verdade, não é dano para o outro. Aquele mal que está sendo feito para o outro é uma maneira dele se libertar dos compromissos, dos enganos que ele cometeu. Mas o mal que a gente faz sempre é ruim para nós. Isso é seguro. Então, a mediunidade é uma grande oportunidade para nós e é um desafio constante também. Por favor, você tinha aqui na frente e depois você. A senhora tinha levantado a mão antes. Uma pergunta em relação ao desenvolvimento da mediunidade. Quando o médium é novato, participa do estudo e aí vai passar para a prática do desenvolvimento. A gente tem notado em algumas experiências até quanto tempo, porque às vezes acontece da pessoa participar do estudo, vai sentar na mesa e passa uma semana, 2 semanas, um mês, 2 meses e nada realmente acontece. A minha questão é durante quanto tempo, porque eu sei que de repente pode aparecer. Pode acontecer. Mas por quanto tempo a gente vai ficar? Olha, pelo que a gente estudou, não é, até agora, a gente se submete à experiência por aproximadamente 2 a 3 meses. Passados 3 meses não aconteceu nada, vamos para outra coisa, não é? Porque poderá até que a mediunidade venha despontar numa outra ocasião, mas não será nesta. Porque 3 meses é mais do que suficiente para... Então é mais ou menos por aí. Pelo que a gente vê de Leon Denis, até mesmo, não é? Na revista Espírita, Allan Kardec comenta também sobre o assunto. E ele coloca mesmo. Se durante 3 meses o médium quer ser psicógrafo, sente até impulso, mas só sai garatuja, para que vai continuar com aquilo? Está perdendo tempo, correto? Sim, por favor. Eu sou leigo na doutrina espírita, mas gostaria de saber por que, porque um espírito ou uma fonte de energia identificaria a sua potência para alguém. Vamos ver se eu compreendi. Da mesma forma, como leigo, como tal, se assim eu percebo, eu peço para que se vá por não estar pronto e da mesma forma que se vem, se vai. O que acontece? Se eu entendi bem a pergunta, não é? A gente sendo médium não significa que nós somos escravos dos espíritos. E não devemos ser. Então nós podemos aceitar ou não a comunicação. O que a gente não pode é provocar uma comunicação quando não existe o espírito presente, porque seria mistificação, não é? Ou animismo quando a pessoa está inconsciente do que está fazendo. Então, os espíritos, diz que a mediunidade ela toca de lá para cá. O espírito se aproxima, só que se o médium disser não, não vai ter comunicação. Não vai ter. E se ele percebe que é uma influência negativa, é como você disse, assim como chegou, vai. Porque a gente ora, pede ajuda. Agora, normalmente, a influência negativa, com o espiritismo, a gente muda a nossa visão. Não é visto como veem os nossos companheiros protestantes, como sendo o demônio. Na verdade, é um espírito necessitado, que o Pai permite que se aproxime de nós, porque nós podemos, de alguma maneira, ajudá-lo. Então, esse negócio de vai de retro Satanás, sai dele, não é? Em nome e com o sangue do Cristo que nos livre dele, esse tipo de coisa, isso ainda é fruto da falta de conhecimento a respeito do assunto. Porque, na realidade, quando um espírito se aproxima de nós, nós temos, de alguma maneira, condição de ajudá-lo, minimamente através da oração. E aí, se é o caso, ele vai. Hoje em dia, a gente tem direito de proteger o nosso lar. Então nós podemos pedir que os espíritos nos ajudem para que aqueles infelizes inferiores que estão lá sejam retirados, se é o caso. Porque se eles estão ali para aprender conosco do nosso esforço, das nossas leituras e tudo mais, então é conveniente que eles fiquem. Porque eles vão se transformar com isso, vendo o nosso esforço e vendo aquilo que a gente faz. Mas aí nós temos que ter um compromisso de transformação moral pessoal. Eu não vou poder ceder um impulso de brigar com a minha mulher. E ela não vai poder ceder o impulso de brigar com o filho. Porque se ceder o impulso, está dando um exemplo ruim e eles se desestabilizam.
Ainda quando eles são inferiores, não têm equilíbrio, eles não querem fazer o mal, mas quando veem que a gente está desequilibrado, eles se destabilizam também e emitem vibrações desequilibradas, aquilo aumenta numa potência tremenda. É por isso que ocorrem muitas vezes até crimes, por causa do descontrole, não é? Aí a pessoa depois que acontece diz assim, mas como? Eu não queria nada disso, como é que aconteceu isso? Por causa da potencialização das energias desequilibradas, que não é só da pessoa, não é só dos encarnados, tem também os desencarnados juntos, que muitas vezes não querem o mal, hein? Veja o que eu estou colocando, são desorientados, desequilibrados. Agora, quando eles têm intenção de mal, aí eles deliberadamente tentam nos conduzir para os aspectos negativos da vida. Agora, é como você colocou, eu posso não querer, e se eu não quiser, então eu posso me isolar. No entanto, com o Espiritismo, nós aprendemos que não é conveniente, porque seria egoísmo da minha parte. Se eu sou médium e eu tenho uma potencialidade para ajudar, foi porque foi permitido nessa encarnação. E eu não vim com a mediunidade para o meu gáudio, para a minha satisfação pessoal. A minha mediunidade, que eu digo minha, na verdade é um patrimônio da coletividade, é para servir o meu semelhante. Então, quando eu percebo um espírito infeliz, como eu posso perceber um espírito bom, o infeliz merece a minha oração minimamente. E o pedido para o meu mentor espiritual, meu anjo da guarda, se é possível, já que eu não tenho condição para isso, encaminhá-lo para um centro espírita ou para uma igreja próxima, que às vezes lá ele vai assistir uma cerimônia e ele se sente aliviado. Não é? Porque não é só dentro do espiritismo que ajuda. Tem muitas filosofias de vida, a depender da condição do espírito, ele é ajudado. Nós tivemos ocasião de visitar catedrais antigas, inclusive, em que no coro a gente percebe ali um ambiente diferente. Com a mediunidade a gente pode perceber. E os espíritos sendo trazidos, e eles se sentam e ouvem outros transmitindo orientação para eles. E nós, os encarnados, não estamos sabendo de nada, se não tem mediunidade, não está percebendo. Então, o campo de trabalho da espiritualidade é muito amplo. Quando um centro espírita como esse se instala, a perseverança dos trabalhadores, a luta deles vencerem as suas tendências negativas, a busca do entendimento pela coletividade, quando não é um que toma a decisão pelos outros, mas é o conjunto, aquilo vai formando uma harmonia e aquilo vai iluminando, e os espíritos passam e veem a luz. Os que estão sedentos entram. Os que estão desequilibrados olham lá de fora e fazem chacota, gritam, fazem algarave e vão embora, não é? Agora os inimigos da luz tentam entrar para nos desequilibrar e apagar. Estão percebendo isso, gente? São as diferentes gradações. O espírita que está trabalhando numa casa espírita sabe que terá que enfrentar essas coisas. Isso faz parte natural da vida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como se explica a nível de mediunidade? Eu, quando era mais nova, eu via. Eu cheguei a ver até uma certa idade. Conversava. Era muito estranho. Eu via assim com muita facilidade mesmo. Você lembra até quantos anos? Mais ou menos, acredito, até uns 14. Eu tinha facilidade de ver, de conversar. Pessoas que às vezes minha mãe me mostrava a foto. Eu falava, eu vi essa pessoa. Depois de um tempo nunca mais vi nada. Apagou tudo. Completamente. Cheguei a psicografar uma vez. Também depois parei de frequentar, foi quando vim pra cá, não tinha todo o acesso. E depois nunca mais vi. Isso. A mediunidade, ela é intermitente. Allan Kardec explica isso. Quando a pessoa ultrapassa 7, 8 anos e continua vendo, ou continua tendo a manifestação da percepção dos espíritos de alguma maneira, normalmente ela tem mediunidade. Porque até os 7, 8 anos é normal esse contato com os espíritos. Não é para todo mundo, mas a maior parte de nós. Depois, quando chega na puberdade, lá pelos 14, 15 anos, nós passamos por uma outra etapa, que também é explicado pela espiritualidade no Livro dos Espíritos. Nós nos deparamos com a nossa própria realidade. Então é o período do amadurecimento que o indivíduo vai entrar agora. Desenvolveu, naquele primeiro momento, até os 7 anos aproximadamente, está se completando o processo reencarnatório físico, em que o espírito está tomando posse da organização física. No início ele mais participa do lado de lá do que do lado de cá, até que conforme o organismo vai se desenvolvendo, ele vai se integrando mais na matéria e vai perdendo o contato com a realidade espiritual. A partir dessa idade, 6, 7, 8 anos,
começa a preparação do indivíduo para o desenvolvimento psicológico, em que ele, depois de uma etapa mais ou menos de 7 anos de novo, vai se deparar com a própria realidade, ou seja, aquilo que ele foi nas outras encarnações. Então é por isso que esse período é o período da contradição, é um período difícil psicologicamente, o corpo também se desenvolve muito rápido, tanto para a mulher como para o homem, tem todas as características psicológicas que a psicologia explica, mas também tem as questões ali espirituais que estão acontecendo com o indivíduo. Se ele tem mediunidade, o normal é que essa mediunidade ela se acentue nesse período. Agora com você ocorreu o inverso, ao contrário. Então é a primeira vez que eu ouço isso. Mas é possível? É porque a mediunidade ela é intermitente. Ela pode estar se manifestando por um período, interromper, voltar mais tarde, porque pode haver um estímulo, alguma coisa que de repente volta, faz voltar, e às vezes até outras características da mediunidade. E se você não tem compromisso com a área, apagou aí só numa outra encarnação. Tá certo? A mediunidade pode ser considerada como uma prova? Pode. Pode ser uma prova e pode ser uma expiação. A mediunidade pode ser uma oportunidade de trabalho, não é? Então é uma prova. O indivíduo veio e às vezes até acontece assim. Ele gostaria muito de ajudar as pessoas e ele não sabe como. Ele poderá então escolher vir médico, vir psicólogo, escolher uma profissão como sociólogo para ajudar a comunidade, não é? Mas ele também pode escolher ser médium. Vem naquela aprovação de ajudar. Por que ele quer provar? Porque ele teve oportunidade antes e ele não fez. Então agora ele vem com essa possibilidade e prova. Ele não gerou dívidas, não tem o que pagar, porque se tem o que pagar também tem componente de expiação. Ali atrás, né? Depende da atitude do indivíduo, se ele pode se tornar médium ou não, ou seja, se ele tem uma vida bacana, nunca matou ninguém. Não, é muito boa a sua pergunta, viu? Não, porque a mediunidade não depende da característica moral da pessoa. A mediunidade pode surgir em criança, em pessoas mais velhas e de todas as raças, de qualquer religião. Pode surgir numa pessoa que tem um nível intelectual avançadíssimo e pessoas que não teve chance de estudar. A mediunidade não mede, ela aparece quando ela tem que aparecer. Então, a componente moral é que vai dar a qualidade do exercício da mediunidade. O canal você vai ligar. Isso. Quando a pessoa tem um bom desenvolvimento moral, então vai ter maior facilidade de sintonia com os espíritos superiores. É o que a moral faz. Mas o desenvolvimento da mediunidade não depende da característica moral da pessoa. Bem? Aqui na frente, e depois aqui, depois lá, por favor. A gente sabe que no manicômio está cheio de médium. Esses médios seriam esses que não passaram nessa prova? Você acha que são esses que não passaram nessa prova? Possivelmente não souberam utilizar os seus recursos, não é? Então os recursos agora se manifestam de uma maneira incontrolada que a pessoa não sabe controlar o recurso. Então sim, é possível. A pessoa pode estar ali naquele estado também, não por compromisso com a mediunidade propriamente, porque se é resolvida a situação, ela vem para uma vida normal muitas vezes. Ela tem a mediunidade atormentada em função de um processo expiatório, uma dívida que ela tem, há um acoplamento com o espírito obsessor e o espírito obsessor tem facilidade de se comunicar por ela, não é de usar a organização física, de fazê-la sofrer, mas é só com aquele espírito. Se resolve o problema, outro não tem afinidade, ou a mediunidade não existe de fato, não é? Então não dá para dizer efetivamente que as pessoas todas que estão lá, elas são médiuns propriamente. Elas têm características de mediunidade, não é? Mas a gente tem conhecido vários casos. Uma vez solucionado o problema, nunca mais, nem um sinalzinho. E a pessoa até diz assim, naquele tempo que eu estava lá, até achava que eu era médium. E na verdade não tinha nada a ver, não é? Mas também pode acontecer de sim. Tem gente que passa a vida inteira. E hoje em dia, como tem certos lugares que não tem mais o tal do nosocômio, porque há muitas familiares prendiam pessoas lá dentro, não é? Sem ter problema nenhum, por causa de interesses econômicos ou desavenças. Então, em muitos lugares não tem mais, a pessoa fica pela rua por aí, não é? Falando com os espíritos ou desorientada, tendo alucinações e esse tipo de coisa assim.
Então, por favor, aqui depois a pergunta lá atrás vai ser a última em função do tempo. Quer falar um pouquinho da importância da reforma íntima nesse mundo? Seguro. Então, como foi colocada a questão da moral, não é? Para o médium é imprescindível o autoconhecimento. O médium precisa se autoconhecer. E todo mundo que lida com a mediunidade precisa fazer isso, tendo ou não mediunidade ostensiva, porque nós seremos desafiados. Na medida em que nós nos envolvemos num trabalho mediúnico e que a gente não tem mediunidade ostensiva, mas todo mundo tem a inspiração, então esse canal vai se abrir e a pessoa poderá ter problemas se ela não trabalha. É por isso que a gente não pode deixar todo mundo entrar no trabalho mediúnico sem se preparar. O próprio Jesus, quando foi ocorrer a transfiguração, ele chama 3 discípulos. E Emmanuel tem uma mensagem lindíssima em que ele coloca nem todo mundo está preparado para ver e trabalhar com certas coisas. Então ele chamou aqueles que tinham condições de presenciar e ainda eles tiveram alguma dificuldade de compreender. Então é preciso fazer o trabalho da reforma, conhecer, estudar, ler e aprender a meditar, buscar a autoanálise, olhar na frente do espelho, ficar efetivamente, travar um contato com a sua interioridade. Isso é importante. E se não sabe como, tem vídeos hoje que ensinam a meditar. Não sabe como, vai numa escola de yoga. Os yoganandas, eles sabem transmitir como a gente aprender a meditar. Então nós podemos encontrar, e tem gente que diz assim, mas isso não é espiritismo. Aí eu digo assim, mas você leu Kardec? Li, mas Kardec fala em meditação. Eu falei, bom, algum dia eu vou ter essa curiosidade. Nas minhas releituras eu vou anotar quantas vezes ele fala em meditação na obra básica, porque fala em muitas vezes. Aí porque ele não deu nenhuma técnica lá descrita, dizem que Kardec não tratou do assunto. Ele fala da importância, ele fala da reforma íntima. Como é que o indivíduo vai fazer reforma íntima sem se conhecer por dentro? E como é que se conhece por dentro sem fazer meditação? Então é preciso a gente estudar um pouquinho e aprofundar. Muito boa pergunta. E para a mediunidade, reforma íntima é fundamental. A última pergunta lá no fundo, por favor. Rapidinho. À vontade. Que tipo de aconselhamento você daria para alguém que se reconhece como médium e quer ficar livre dessa aptidão? Olha, Não quer frequentar a casa espírita? Não quer ir para a casa espírita, não quer fazer nada. Ela não quer se livrar da mediunidade. Eu diria, olha, é bastante difícil. Meditação. Porque a mediunidade é intermitente, não é? Mas nesses casos normalmente ela persiste, não é? Justamente porque a pessoa não quer e ela precisa dela. Agora, existem caminhos de canalização. Tem pessoas que dizem assim, uma vez médium você tem que ir sempre para o trabalho mediúnico. Cuidado com esses tabus e essas coisas que são assim, tudo que é muito sempre, não tem saída. Isso tudo tem que ser examinado, porque em espiritismo não é bem assim. Nós, mesmo trabalhando com a mediunidade, sendo médium, tivemos a ocasião de morar em país onde não tinha chance. Você não pode chegar num momento dado, e ainda que a sua mulher é a doutrinadora, e você tem filho que pode apoiar o trabalho mediúnico, você não vai chegar num local e implantar um trabalho mediúnico sem preparação. Isso é falta de consciência. Então toma seu tempo, preparar o ambiente, criar, não é? Separar um local para isso, que tem que ser separado. Você não pode fazer mediunidade em qualquer lugar, porque senão é mediunidade desorientada, desequilibrada. Então a gente tem como canalizar. A pessoa não quer, ela tem mediunidade, não quer exercer, não quer receber os espíritos. Vai para um lar de anciãos para atender os velhinhos. Conversa com eles, vai ser usado e nem está sabendo que está sendo usado pelos espíritos, para fazer o bem. Vai para um hospital, procura alguma coisa, não é? Se ligar a uma obra social, não tem problema, vai ver que a mediunidade acalma, a pessoa se sente mais tranquila, mais serena. Agora, se ela tem compromisso com os obsessores do passado, com espíritos que precisam, através dela, receber educação, então vai persistir, ela vai se desequilibrar. Porque a questão é de compromisso, depende do tipo do compromisso que a gente assumiu, tá certo? Trancar a mediunidade eu não conheço nenhuma possibilidade.
Realmente não conheço. Pode aliviar os sintomas através de um passe, através de uma conversa, mas normalmente a conversa não está sendo nem com o médium propriamente, a conversa já está sendo com o espírito que está influenciando ele, ele já está exercendo a mediunidade. Tá certo? Ok, nós terminamos por aqui em função do tempo, agradecemos muito a casa que nos recebe nessa oportunidade e lhes dizemos, não é ao final assim, a mediunidade é algo maravilhoso. Efetivamente está presente na nossa vida desde sempre. Não tem nada de misterioso com ela. O que existe é desconhecimento, mas todos nós podemos conhecê-la. Basta se aplicar um pouquinho. A gente começa com o Livro dos Espíritos, vai para o Livro dos Médiuns, segue com Allan Kardec. Mais tarde nós temos uma obra maravilhosa de André Luiz, que descreve os processos mediúnicos, os acontecimentos na vida sobre a mediunidade. Vamos ao Manuel Filomeno de Miranda, que riqueza na psicografia de Chico Xavier. Vamos ler uma Ivone Pereira, que magnífica experiência, e ela deixou registrada para nós. Olha a riqueza que nós temos. Então, quando eu vejo isso, eu me entusiasmo, e às vezes eu sinto assim, mas que pena que ainda existe pessoas que não se entusiasmaram. Quisera eu ter o dom da palavra, a capacidade de convencimento, para nada mais além disso, dizer, leia um livro espírita, te liberta do preconceito e vai ao encontro da tua própria realidade, porque o Espiritismo nos conduz para isso. Muita paz e muita luz para todos.